Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do dólar, tá? Por que que o dólar é rei, por que que a maioria das negociações, tá, são em dólar, tá? E o dólar é muito importante até para estar observando a questão de cenário de mercado, tá? Então eu vou ler aqui um contexto, tá? Um breve texto. De fato, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né, o dólar dos Estados Unidos inclui cerca de 72% de reservas cambiais oficiais em todo o mundo, porque quase todos os investidores, empresas e bancos centrais próprios, eles prestam atenção ao dólar dos Estados Unidos. Tá? Então, alguns fatores que fazem porque que o dólar ele é forte, né? Os Estados Unidos, ele é a maior economia do mundo. O dólar americano é a moeda de reserva do mundo, tá? Então, por exemplo, até quando eu tenho uma crise, uma recessão, o dólar é uma moeda de reserva, tá? Que a maioria dos investidores usam para os seus ativos, para os seus portfólios, tá? Então, os Estados Unidos têm os maiores e mais líquidos mercados financeiros do mundo. Então, as maiores bolsas estão lá, a Nasdaq, a Bolsa de Chicago, né? Então, a maioria está lá, então eles mandam mesmo, tá? Os Estados Unidos têm um sólido sistema político, né? Tanto é que tem o Fed, que é o banco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior potência militar do mundo, isso ninguém se discute. O dólar americano é o meio de troca de muitas transações internacionais. Então, tudo que você vai fazer, né, você vai comprar ali é em dólar, tá? Então, por isso que o dólar é mais forte, né? E é para a gente estar analisando essa moeda e o que impacta essa moeda. E falando um pouco de especulação, né? Que na verdade no mercado existe dois tipos vou colocar dois tipos, tá, de player, que é os investidores e os especuladores. Investidores é aqueles que investem mais a longo prazo, né, estudam mais, por exemplo, um papel, uma ação para investir mais a longo prazo, então chama-se os investidores. Os especuladores é aqueles que fazem operações intraday, tá, operações no dia, tá. Então, uma coisa importante sobre o mercado Forex é que enquanto as transações comerciais e financeiras são parte do volume de negociação, a maior parte da negociação de moedas é baseada em especulações. Em outras palavras, grande parte do volume comercializado vem de trades que compram e vendem com base em movimentos de preços intraday. Então, né, os especuladores são aqueles que fazem negociações ali no intraday. Intraday, a operação tem o dia, né, no dia e no intraday. Intraday é ali dentro do período do mercado aberto, tá? Vou usar um exemplo do Brasil. O mercado abre 9 e fecha 17, 30, 18, tá? Então, dentro desse período intraday, tá? Eu fico fazendo operações ali, tá? Eu fico abrindo e fechando operações ali dentro desse período, tá? Então, chamam-se especuladores, tá? Então, eu tenho um pouco análise que eu faço, né? Vou mais especular. O investidor, que nem eu falei, ele tem uma gama maior de análise para ele fazer, tá? Ele analisa ali os fundamentos de uma empresa, tá? Os indicadores de mercado, indicadores de balanço, para tomar uma decisão. Especuladores não. Especuladores é mais diferente, tá? Uma coisa que eu coloquei uma observação aqui, ó, apesar de o mercado Forex ser geralmente muito líquido, que nem eu falei, líquido é dinheiro, muito volume. Por exemplo, você quer comprar um volume muito grande de euro-dólar, você tem liquidez, você tem contraparte para isso. Eu vou usar um exemplo de criptomoeda, que é um ativo que eu opero também, que não tem muita liquidez, então você acaba querendo comprar uma quantidade grande de moeda num preço e não tem, então acaba complicando a tua operação. Aqui é diferente, aqui é bem líquido, você consegue fechar a operação, abrir e fechar a operação no teu preço, porque tem liquidez, tem dinheiro para aquilo, tá? Então essa observação aqui então por ser, né, um mercado muito líquido, isso pode mudar dependendo do par de moeda e hora do dia. Então tem determinadas horas do dia que não é interessante negociar, tá? Devido à baixa liquidez, a baixo volume, principalmente quando as sessões de Londres estão fechadas, as sessões dos Estados Unidos estão fechadas, tá? A sessão de menos liquidez é à noite, né? Que é a sessão asiática que está aberta, então você vai ver um volume de negociação um pouco menor, tá? Então só tomar cuidado com isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês sobre especulação e sobre o dólar, e te espero no próximo vídeo.